Olá, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade ao livro que a gente está estudando, Os Juízes para Você, do Timothy Keller. E a gente vai ver agora o capítulo 2, que é Vivendo entre Ídolos. Ele fala um pouco sobre juízes no capítulo 2, de 6 a 23, e do capítulo 3, do versículo de 1 a 6. Então, logo no começo do capítulo, ele fala um pouco sobre o final da vida de Josué, que foi um personagem muito interessante, que levou Israel a várias vitórias. E mais importante é que durante o período que ele esteve vivo, ele não apenas foi um servo de Deus, como ele também levou todas as pessoas de Israel a servirem a Deus enquanto ele estava vivo. Mas logo depois que ele morre, ele começa a nascer e a se desenvolver uma nova geração que não conhecia a Deus e nem os feitos que tinham sido feitos por ele. Então foi uma geração que não conheceu todas as guerras, todas as lutas pela conquista de Canaã, e foi uma geração que começou a abandonar Deus. E aí ele resume um ciclo de juízes, é como se fosse um prefácio de juízes. Então basicamente Deus vem, liberta Israel, e aí Israel começa a viver num período bom, de boa estabilidade, e aí aquela geração começa a esquecer de Deus, começa a adorar outros ídolos, e aí Deus envia alguma guerra, alguma dificuldade, o povo clama a Deus, o povo se volta para Deus de novo e Deus envia um juiz que vai libertar Israel novamente. E aí vem outro período de estabilidade com uma nova geração que esquece o que tinha sido feito e que abandona Deus novamente. Então isso é um ciclo que se repete por todo o livro de Juízes e, na verdade, por toda a Bíblia, né? A gente vê esse ciclo se repetindo sempre. E a primeira coisa que a gente vê nessa questão do ciclo entre as gerações é por que uma geração nova abandona a fé de seus pais. Então, Timothy Keller ele lança um pouco essa questão. Por que quando uma nova geração nasce, de repente tudo aquilo que os seus pais acreditavam para de fazer sentido? Então, ele dá duas hipóteses. Uma, será que o problema está na nova geração, que é uma geração que já ficou muito estável, que não conheceu dificuldade e acaba abandonando Deus? Ou é a geração dos seus pais, que acaba tendo uma fé muito engessada, que não consegue transmitir para os seus filhos realmente quem foi Deus nas suas vidas? Ele faz um paralelo com um pouco da história dos Estados Unidos e um pouco da história da igreja, porque a história da igreja também funciona nesses ciclos de reavivamento e de esfriamento espiritual. Então, ele compara um pouco a história dos Estados Unidos, do início do século XX, que foi um período muito difícil, teve a queda da Bolsa de Nova York em 1929, as duas grandes guerras. Então, foi um período de grande dificuldade, de altíssimo número de desemprego, mesmo para os Estados Unidos, e que era uma geração também muito cristã, onde o cristianismo era muito importante para a cultura dos Estados Unidos. E logo depois, a geração entre os anos 50 e anos 70, nasceram os baby boomers, que foi uma geração que começou a questionar, uma geração que começou a ser cada vez mais secular e não ter mais Deus como a sua prioridade. E aí eu também resolvi fazer um pouco do paralelo com a nossa história aqui do Brasil. Em que momento será que a gente está vivendo? O cristianismo, especialmente os evangélicos, começaram a aumentar no Brasil no período dos anos 80, anos 90. Foi o período das grandes igrejas e que começou a surgir ter um grande boom dos evangélicos no Brasil, até o início dos anos 2000. E agora ainda tem algumas regiões que ainda crescem muito, principalmente no norte do país, mas o que a gente vê também é muita gente da nossa geração que já não se importa mais tanto em ir para a igreja, ou que mesmo que acredite numa religião, acredita que não precisa mais ir para a igreja, pode simplesmente ler a sua Bíblia em casa e não vê mais tanta importância. E se a gente for ver também, no período dos anos 80, anos 90, foi um período muito difícil para o Brasil, porque havia uma taxa de inflação altíssima, estava no fim da ditadura militar. O Brasil vivia uma situação que ainda tinha muita gente morrendo de fome, pouquíssimas pessoas tinham acesso à universidade, e isso tudo foi mudando, né? A nossa geração, eu que nasci nos anos 90, pude ver o Brasil desenvolvendo de forma que hoje em dia a maior parte das pessoas tem acesso à universidade, a renda média melhorou bastante, mas que isso, de certa forma, foi acompanhado por um esfriamento espiritual. Isso é muito claro também na história de Israel. A gente vê no final do capítulo 2, início do capítulo 3, que Deus deixou algumas nações que ele não eliminou para que Israel conhecesse a guerra. E me chamou a atenção, por que Deus queria que Israel conhecesse a guerra?
porque sem aquilo, sem as dificuldades, o povo esfriava, o povo se via como autossuficiente e que não precisava de Deus. E o outro ponto que Timothy Keller fala é, será que as gerações anteriores estão conseguindo transmitir um evangelho real e sincero? Então, ele comparou também nos Estados Unidos que essa geração que era muito cristã, que acreditava muito em Deus no início do século XX, também era uma geração muito machista, era uma geração que a igreja apoiava o apartheid, muito segregacionista e muito racista. Então, a geração que veio depois dos baby boomers foi uma geração do movimento Black Power, do movimento feminista. Então, será que um dos motivos da igreja ter sido abandonada não foi porque ela se tornou muito engessada e muito tradicional com algumas coisas que realmente estavam fora do cristianismo? Será que a igreja parou de transmitir esse amor? E aí eu fico me perguntando, na nossa realidade aqui, será que a nossa igreja cristã ela tem conseguido transmitir amor e o evangelho verdadeiro para a próxima geração? Porque a gente também é responsável de estar transmitindo tanto para as gerações agora mais novas do que nós, tanto para os nossos colegas que fazem parte da mesma geração. Então, o Timothy Keller, ele dá 3 dicas de como a gente conseguir transmitir realmente o evangelho, que é de ser coerente com o nosso comportamento, ou seja, não sermos pessoas hipócritas, se a gente fala que realmente Deus é mais importante na nossa vida, a gente viver como se isso realmente fosse verdade, ser sábio em relação à realidade. Então, o que acontece muito também é que muitas igrejas se isolam, vivem numa bolha gospel, onde todas as pessoas ou só conversam com pessoas evangélicas, ouvem músicas evangélicas, leem livros evangélicos, mas perde o contato com a realidade. E aí a nova geração que surge, ela é uma geração que perde o contato com a geração anterior também, e ser cordial com a nossa fé. Ou seja, está transmitindo amor com a nossa fé e não só apenas julgamentos. E só para a gente complementar, no livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, ele fala esse ciclo de gerações, na verdade, funciona em 3 etapas. Uma geração é uma geração cristã, que realmente é sincera no seu cristianismo. Uma geração que é uma geração que são de cristãos nominais, que na verdade acaba sendo mais hipócrita, mais arraigada a tradições. E a geração seguinte, que não vê aquele cristianismo tradicional como algo realmente importante. E é uma geração que se afasta de Deus, até que outro ciclo recomece. Então a pergunta é, o cristianismo aqui no Brasil está em que geração? Será que nós somos cristãos verdadeiros, cristãos nominais? Ou a gente já está nessa fase em que a gente está começando a abandonar a igreja e achar que a igreja não é mais uma coisa importante? Então fica essa reflexão para vocês levarem para casa.